Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Esse é o programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas, para falar um pouco mais sobre o cenário das eleições em 2022 e principalmente do debate realizado pela emissora, que teve retransmissão da Rádio Band News Difusora FM, que reuniu os candidatos ao governo do estado. Para falar sobre o debate da Band em 2022, o primeiro da TV aberta, estou aqui no estúdio com o analista político, advogado, Dr. Carlos Santiago, e também com o jornalista, repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Luiz Henrique Almeida, a quem eu saúdo os senhores com boa noite. Primeiro, para o Dr. Carlos Santiago. Muito boa noite, doutor. Obrigado por ter atendido mais uma vez o nosso convite. Olha, estou muito feliz de estar aqui novamente e discutindo um assunto, viu, Neto, muito importante para o futuro do país, o futuro do Estado, que são as eleições deste ano. Um debate fantástico, propostas, ideias, participações assim contundentes, significativas. Eu acho que isso tudo ajuda e muito na hora do eleitor votar. Luiz, boa noite também. Você conversou com algumas pessoas hoje, né, sobre como é que foi a expectativa das pessoas nas ruas, né, viu também, colheu como é que a imprensa amazonense ela enxergou o nosso debate, né, como é que foi, como é que você resume isso? Muito boa noite para você novamente. Boa noite, Neto, doutor Carlos e a todos que nos acompanham. Depois desse primeiro embate, né, o primeiro confronto frente a frente dos candidatos ao governo, a gente vê muita coisa, né? Qualquer fala ali que foi falada durante o debate, os jornalistas de vários portais, de blogs, já pegaram, né, as melhores falas e separaram. A gente viu muita troca de farpas, né? Um candidato difamando em algum momento o outro, falando um pouco sobre propostas, dando uma pesquisada. A gente percebe muito que alguns até falam que o debate foi um pouco raso, não teve tantas propostas, mas, por outro lado, teve sim essa parte dos confrontos. Já em relação ao público mesmo nas ruas aqui da capital amazonense, também a gente sempre encontra os dois lados, né? Aqueles que realmente acreditam que foi um bom debate, deu para você ouvir um pouco as propostas ali dos candidatos, mas também que eles poderiam ter exposto muito mais os seus pensamentos do que ter ficado trocando farpas, né, durante o debate. Então, é mais ou menos esse o cenário, né, que a gente encontra depois desse primeiro debate aqui na Band. A gente percebe assim, doutor Carlos. Não, Neto, o dado interessante aí é que o que é um debate, né? Analisar um debate. Um debate é uma oportunidade boa, né, de colocar no mesmo estúdio, né, no mesmo plano, candidaturas fortes, no sentido de alianças eleitorais, coligações eleitorais, e candidaturas que ainda não têm uma força política, uma densidade eleitoral, inclusive nas pesquisas de opinião. Quer dizer, você coloca no mesmo plano, né, no mesmo nível, candidaturas ali para que a sociedade tenha acesso, né, às suas ideias, às suas propostas. Eu acho que isso aí é extremamente importante, porque isso traz um equilíbrio, a regra do jogo, o debate tem uma regra que traz um equilíbrio, né, nessas condições. O candidato que tem um índice lá embaixo nas pesquisas e um candidato que tem um índice lá em cima, nesse momento se encontram no debate para que a sociedade tenha informações claras de do que pensa cada um desses candidatos. E isso é extremamente importante no debate político. É isso, e acho que já deu o tom, né, desse início de campanha e é sempre importante a gente perceber as reações de cada um dos candidatos quando eles são confrontados também, né? A gente teve a oportunidade de ver a reação de 6 deles, 6 dos 8 candidatos que se apresentam para esse pleito em 2022 e a gente tem uma reportagem para a gente já começar a falar desse debate, saber como é que foi esse domingo de cobertura das eleições 2022 com o debate da Band agora na tela. O debate reuniu 6 dos 7 candidatos ao governo do Amazonas que foram convidados ao programa. Todos aqueles que tinham participação no Congresso Nacional foram chamados para participar do embate. O atual governador e candidato à reeleição Wilson Lima, do União Brasil, não foi ao debate e informou em nota que estava no interior do Amazonas, cumprindo a agenda política.
O primeiro debate é o que dá o tom à campanha eleitoral de 2022. Aqui nesse estúdio, o eleitor amazonense pôde ouvir as ideias e conhecer as propostas dos políticos que disputam o governo do Amazonas. Temas como segurança pública, saúde, combate à pobreza, desmatamento e questões ambientais marcaram as 2h30 de debate. Em alguns momentos, o clima esquentou e teve troca de farpas. 24 anos governando o Estado e agora vem com essas ideias mirabolantes. São dois verdadeiros ilusionistas, né? O debate mostra o empenho da Band Amazonas em levar informação imparcial e com responsabilidade ao eleitor. Para a gente ajudar você, o eleitor, a saber escolher. Isso é importante. Conseguimos mostrar para a população que existe opção, que existem pessoas qualificadas, que nós somos diferente do que já passou. O primeiro momento foi algo bem interessante, né? Cada um colocou suas propostas, cada um colocou suas ideias, e isso foi interessante nesse sentido. O debate é um grande espaço democrático para nós falarmos de propostas, de ideias e falar do futuro do nosso Amazonas. Eu estarei presente em todos os debates. Oportunidade ímpar, né? Uma oportunidade única que a gente tem de, através desse alcance, dessa audiência maravilhosa que vocês têm, de as pessoas separarem o joio do trigo. É preciso que o Amazonas faça uma profunda reflexão. Nós precisamos de mudança no Amazonas e no Brasil. A Band segue com a maior cobertura eleitoral e continua acompanhando o pleito de 2022 com transmissão da votação do primeiro turno e realização de debates, caso haja segundo turno. É isso, e dos 8 candidatos, né, a candidata Nair Blair do Partido Agir, o Partido Agir não tem a representatividade mínima, que é de ter 5 integrantes no Congresso, entre deputados e senadores. Isso é um requisito para participar do debate, está previsto no artigo 44, parágrafo 6º da Resolução 23.610 do TSE, que limita essa participação do debate com essa representatividade mínima. Agora, doutor Carlos, a gente percebe também nesse debate um diferencial com relação a esse período. De acordo com o calendário eleitoral, período de condutas vedadas ainda. Só a partir do dia 16 de agosto é que os candidatos vão poder, de forma deliberada, pedir voto. Nesse debate, eles não fizeram menção a números, né? Não pediram o voto do eleitor, e isso talvez tenha contido um pouco os candidatos para evitar qualquer tipo de erro, né, nesse momento. Não, você está correto, quer dizer, os candidatos já foram escolhidos nas suas convenções partidárias e os partidos políticos têm até o dia 15 agora de agosto para promover os registros das candidaturas que foram escolhidas na convenção partidária, e a partir do dia 16 começa a campanha oficial. Aí o candidato e a candidata ficam livres para pedir votos do eleitorado. Agora, Neto, tem um dado interessante que a gente precisa lembrar aqui, que é o seguinte: o estado do Amazonas, no ano de 2000, tinha 2.700.000 habitantes. Hoje tem 4.200.000 habitantes. Quase 1,5 milhão em 20 anos. Então, isso causa também necessidade de serviços públicos, urbanos, né, nos municípios, a questão da segurança pública, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da produção, né, a questão do emprego, né, trazer emprego, produção de emprego e renda para a população. E tudo isso, esses temas, foram debatidos ontem pelos candidatos. Em alguns momentos, de forma muito superficial, alguns temas, mas o caso da segurança pública, Neto, por exemplo, foi bastante debatido ontem. Acho que é um problema seríssimo. O estado do Amazonas hoje tem indicadores altíssimos de violência, não só nas áreas urbanas, mas também nas fronteiras. Tem a questão dos equipamentos, que estão necessidade de promover uma adequação de equipamentos
né, técnicos, a polícia, para a parte de inteligência, mas também tem um aspecto também de investimento em qualidade, né, em qualificação dos recursos humanos. Então, foi um tema bastante debatido. Eu acho que a sociedade, neste caso do tema, ficou bastante satisfeita porque foi uma discussão bem aprofundada. Em vários blocos tratou, por exemplo, da segurança pública. Inclusive os próprios policiais, as forças de segurança, que falou em concurso público também, né, teve essa força, essa promessa de melhorias, né, para a categoria dos policiais, que a gente sabe que precisa de um efetivo maior para poder dar conta, né, como o senhor falou, assim, esse aumento expressivo, né, da população. É claro que a arrecadação do Estado aumentou também, não sei se a igual proporção, mas é preciso rever, sim, toda a política em volta da segurança pública, porque a violência ela é iminente. O nosso Estado é sempre destaque no noticiário, até nacional, por conta da violência. E outro aspecto também, assim, muito importante no debate foi a questão da desigualdade, da pobreza, da falta de emprego. Hoje saiu um dado, por exemplo, que diz que a região metropolitana de Manaus possui a maior quantidade, em termos de região metropolitana, de pobres. Representava 33% da população da região metropolitana de Manaus e passou para 43%. Quer dizer, em uma década isso aí. Então, há um crescimento da pobreza, um crescimento da desigualdade. No estado do Amazonas, você tem muito mais pessoas recebendo Auxílio Brasil que com carteira assinada. Uma cidade, por exemplo, como a Atalaia do Norte, que aconteceu aquela tragédia lá na fronteira. Essa cidade, Neto, por exemplo, 85% da sua população vive na extrema pobreza. Então, não é só a ação policial, mas nós temos que dar qualidade de vida, opção para o interior, para as pessoas do interior e também na cidade, no sentido de trabalhar emprego e renda. E isso também foi um tema assim, bastante importante e discutido pelos candidatos e pela candidata. E essas políticas públicas, o senhor falou assim, 85% dessas pessoas, né, sendo ali na linha de extrema pobreza e acabam sendo cooptados também aí pelo crime organizado, né, pelo garimpo, por conta dessas condições, já que o Estado não as atende como deveria. Luiz, a gente acompanhou a repercussão, como eu falei, das ruas com relação ao debate. As pessoas que perguntaram, né, que tiveram o poder da palavra, que foram os empresários, a gente percebe também uma preocupação com relação à geração de renda, né, a investimento, por exemplo, para o pequeno e microempresário. Essa é uma ânsia da população também, né? Sim, a gente entrevistou a empresária Franceneide Brandão. Ela trabalha com o ramo de mini salgado já há um tempo e ela também enfrentou, assim como muitos outros microempreendedores, dificuldade nesse período da pandemia. E ela abriu uma nova empresa recentemente e ela falou a respeito da AFEAM, que é a agência de fomento aqui do Estado, né? Então, você consegue ali, sim, ter um certo investimento, mas existem alguns processos burocráticos, se você precisa de mais investimento, precisa passar por umas outras etapas, né? E foi até um questionamento dela durante a pergunta, e aí, o candidato, quando eleito, vai poder fazer algo por esse micro e pequeno empreendedor? Está na hora, né, de criar algo a mais. Acredito que até o senador Eduardo Braga falou um pouco sobre uma outra alternativa, né, para aliar juntamente com a AFEAM. Então, é o que o povo precisa hoje em dia, né? Para gerar emprego e renda, você precisa também com que o Estado possa te ajudar de alguma forma. Até porque a gente sabe que maquinário, até mesmo para contratar funcionário, existe uma certa dificuldade. E quando o Estado ele vem e te permite, ele te impulsiona de alguma forma, aí você também precisa saber gerir, você precisa também de cursos de capacitação, mas é uma forma de você conseguir melhorar o cenário econômico do Estado
e até de que forma com que aquele pequeno empresário possa um dia se tornar bem maior do que ele foi no início, né? Então, dá oportunidade. Justamente, né? Você dá a oportunidade, agarrou a oportunidade e tem que continuar. E depois ele vira um contribuinte. Justamente. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no programa Band Eleições e volta breve, 2 minutos. De volta com o programa Band Eleições, aqui na tela da Band Amazonas. Estamos recebendo aqui o analista político e advogado Carlos Santiago e também o jornalista Luiz Henrique Almeida, falando do debate da Band Amazonas neste domingo, 8 horas da noite. 6 candidatos participaram deste debate que foi muito falado nas redes sociais, na internet, nos portais, nos meios de comunicação aqui do estado. Vamos acompanhar essa repercussão. Muitos amazonenses assistiram ao programa e mostraram um pouco nas redes sociais. Ao chamar agora o jornalista Eric Valente para fazer a E foi assim por toda a capital. Ainda durante a noite, portais e blogs de Manaus repercutiram a fala dos candidatos durante os confrontos. Propostas e acusações foram assuntos recorrentes. A ausência de Wilson Lima, do União Brasil, atual governador do estado, ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter e também gerou crítica dos candidatos presentes. E o governador, que deveria estar aqui para explicar, não para mim, mas para explicar para a sociedade, está lá na sua mansão tomando vinho e assistindo esse debate. Já nas ruas da capital, a população comentou sobre como foram os embates nesse primeiro encontro frente a frente dos candidatos ao governo do Amazonas. Para você, como é que foi o debate de ontem à noite com os candidatos ao governo do estado? Foram muito boas, muito produtivas para a população amazonense, né? Está precisando muito dessas perguntas, né? Que foram muito úteis para a população. Mano, tem que discutir proposta, o que é melhor para a sociedade amazonense, entendeu? Isso daí eu não vi ali. Isso tem que ter proposta, é o que pede o povo. E a gente percebe que nessas eleições o eleitor está cansado de apostas, né? Ele quer ver propostas. O eleitor de 2022 é diferente do eleitor, da cabeça dele, do eleitor de 2018. 2018 ele queria romper com a política tradicional, não queria conversa com quem tinha experiência em gestão pública ou que tivesse passagem por administração pública, queria algo novo, diferente. E apostou em vários que foram eleitos, tanto no presidente da República, como inclusive se elegeu com essa onda, né, da renovação, da antipolítica, vários governadores. Agora, Neto, no ano de 2022, o eleitorado quer alguém com experiência, com propostas e com determinação de fazer acontecer. E ontem, no debate, por exemplo, você viu, por exemplo, o caso do candidato de Israel, por exemplo, se comunicando mais com a comunidade que ele faz parte, né? Com os povos indígenas. Né? Foi uma relação com os povos indígenas a discussão dele, inclusive colocando sempre que ele queria mais ouvir essas populações na hora de decidir. Você viu, por exemplo, o caso do ex-senador, ou do atual senador Eduardo Braga, colocando, né, a sua relação de experiência na administração pública e a sua relação também com o presidente Lula. Você percebeu o amazonino falando das suas realizações e sendo firme, né, colocando para a sociedade que ele está firme para essa batalha. O Henrique Oliveira se colocando sempre naquela linha da contradição. Carol Braz buscou o eleitorado feminino e mostrou que tem conteúdo para disputar esse pleito. Ricardo Nicolau, deputado, experiência em gestão particular, também se colocou como uma pessoa extremamente conhecedora desse ambiente de governança. Então, acho que nós ganhamos bastante com esse debate, cada um candidato com a sua inteligência e o seu modo de se relacionar com o eleitor. E o Henrique Oliveira chamando o Melo de canoa furada, né? Sempre tem essas coisas nos debates, mas isso faz parte
esses embates, né? Os embates também tem o lado da razão das propostas, mas também tem aquele lado mais do conflito, né? E muita vez é justamente esse conflito que mais passa para a população do que verdadeiramente as propostas. Eu não sei se a gente tem aí o trecho, inclusive, nesse debate, ele foi até ameno ali, as discussões, os debates foram amenos, mas houve pedido de direito de resposta, né? Mais de um, inclusive. E aí todos foram indeferidos, né? A legislação eleitoral, ela fala no direito de resposta, nos debates, para só casos de ofensas mesmo pessoais, né? Que fira a moral do candidato, né? Uma crítica à pessoa, né? E não ao gestor enquanto ele estava em uma gestão. Não. Quer dizer, se você é um gestor, você tem que estar aberto às críticas, né? Às cobranças, né? Então, quando você participa de uma gestão ou quando você esteve participando de uma gestão, você tem que estar aberto a isso, porque isso faz parte da conduta, né, da pessoa pública. Agora, claro que xingamento, agressões, isso não tem nada a ver com o processo democrático, né? Calúnia, difamação. E ontem, pelo que eu percebi, pelo que eu entendi, eu acho que ali foi só críticas às gestões à gestão atual e gestões anteriores. A gente tem o trecho aí. O pedido de direito de resposta foi porque o candidato Henrique Oliveira chamou o candidato amazonino Eduardo Braga, de ilusionistas. Vamos assistir. Somar os dois mandatos, o amazonino com 4, o Eduardo com 2, são 6 mandatos, 6 vezes 4 dá 24 anos governando o Estado e agora vem com essas ideias mirabolantes. São 2 verdadeiros ilusionistas, né? E aí os advogados entraram em ação para contrapor aí essa afirmação. É verdade, mas o próprio amazonino também deu o recado dele ao próprio Henrique Oliveira, dizendo que ele não está à vontade em ficar respondendo insultos por parte do Henrique Oliveira e que ele não estava respondendo as questões, estava muito mais preocupado nas agressões. Então, eu acho que isso foi um tom interessante do debate, que faz parte, né? Isso faz parte até para o eleitor saber quem é quem nesse jogo de disputa para escolher o melhor candidato. Luiz, entre os temas que foram abordados ali no debate, qual é que você acha que está mais ali para ser um caminho, né, que vai ser bastante batido nessas eleições? Eu acredito que ultimamente a gente tem ouvido muito falar a respeito da redução das alíquotas de IPI, né, que afeta diretamente os produtos aqui da Zona Franca de Manaus. E essa foi um questionamento por meio do Danilo Cortesia, né, um empresário que a gente também entrevistou na semana passada. E ele trabalha no ramo de logística e com essa redução acaba que ele não vai ter mais produto, né, em algum momento não vai conseguir mais receber, nem enviar cargas. Isso acaba não apenas prejudicando ele, mas também muitos outros empresários que trabalham nesse ramo. Então, eu acredito que nesse momento é um ataque que a Zona Franca vem sofrendo e que muitos desses candidatos já têm ali criado alguma forma de falar a respeito disso, até porque, enfim, entra a questão do governo federal, né, o governo Bolsonaro, então são muitas coisas que você precisa resolver. Mas eu acredito que todos os candidatos que estão aí, eles entendem a importância da Zona Franca de Manaus, como eles estão pleiteando o cargo de governador do Amazonas, eles precisam ter alguma solução para solucionar esse caso. Então, eu acredito que na parte da economia, esse sim seria um dos temas que eles precisam realmente saber como lidar e como vão atuar depois, caso sejam eleitos. Cuidar dos nossos incentivos enquanto a gente depende ainda fielmente da Zona Franca de Manaus. Agora, Neto, tem um dado interessante, quer dizer, que foi cobrado aí dos candidatos por alguns analistas políticos, né, que é o caso da objetividade, né, no lançamento das suas propostas, das suas ideias, né, algo concreto, né. Como é uma eleição, por exemplo, para a prefeitura? Geralmente, prefeitura, você fica falando de construção de viaduto, vou construir um viaduto naquela região, naquela outra, vou reformar mercados e feira, da feira dali da
daquela zona, daquela área da região. Quer dizer, mas para o governo do Estado, você tem que pensar políticas macros, entendeu? Embora fosse também, é necessário sim, você estabelecer metas, apontar caminhos de uma forma muito mais objetiva, para não ficar somente num plano de uma discussão da importância de um tema, mas sem apontar caminhos. Agora vamos ouvir um trecho do ex-governador Amazonino Mendes. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, que é o que mais surpreendeu, a presença do amazonino ou a falta do governador Wilson Lima? Vamos ouvir o ex-governador Amazonino Mendes. A verdade que a gente tem é um governo realmente absurdo, incompetente, incapaz em todos os sentidos. E quer enganar o povo com um prato de sopa que a gente assiste. Infelizmente, um governador que é réu. O ex-governador Amazonino Mendes partiu para o embate contra o candidato ausente, o Wilson Lima. Olha, o que mais me surpreendeu foi a presença do Amazonino Mendes, que já tinha faltado num debate da Band nas eleições municipais, se fez presente e fez questão de ficar em pé para responder as questões dele, dirigidas a ele. No caso do governador Wilson Lima, sua ausência era esperada, até porque faz parte de uma estratégia de, nesse momento, fugir desses embates. Assim como aconteceu também em outros estados, no debate de ontem, em que, por exemplo, o ACM Neto não foi no debate lá na Bahia, em Minas Gerais o Zema não foi no debate lá que aconteceu também. Então, o governador do estado, acredito que está numa estratégia de não se expor a esses debates. Mas eu acho que quem perde com tudo isso é a população, porque a presença do governador seria importante até para ele responder questões polêmicas que aconteceram no seu governo. Quero agradecer aqui a presença do analista político, advogado Carlos Santiago, também do jornalista Luiz Henrique Almeida. A gente vai encerrando o nosso tempo aqui no programa Band Eleições, que deu para dar uma pincelada de como é que foi esse debate no domingão aqui na Band, domingo de cobertura dessas eleições com o debate da Band. Quero agradecer, doutor Carlos Santiago, obrigado pela presença. Muito obrigado. Agradecer também o Luiz. Luiz, obrigado mais uma vez pela participação. Igualmente, boa noite a todos. Agradecer também você de casa que ficou com a gente até essa hora. Fique com a gente vai continuar acompanhando todas as movimentações dessas eleições 2020. Olho no voto, olho na Band.